Cultivo Online, capítulo 261. Impossível de vencer. Shuizi observou enquanto o mar de feras mágicas rapidamente diminuía a distância e, quando estavam a apenas 800 metros de distância, Shuizi não conseguia mais manter a calma e gritou: Desisto. Desisto. Tire-me daqui. O grande bufou friamente depois de ver Shuizi render o desafio. Nem vai tentar o desafio? Você é um covarde muito maior do que eu esperava. Desapareça. Você não se qualifica nem para estar na minha presença. Os olhos do grande brilharam com uma luz dourada e, antes que Shuizi percebesse, ele estava de volta ao primeiro andar da torre. Enquanto isso, fora da torre, Long e Jun e os outros mestres da seita testemunharam as luzes de todos os 99 andares se apagarem, sinalizando o fracasso de Shuizi. O que? Os mestres da seita ficaram sem palavras com isso, pois eles realmente aceleraram Shuizi para derrotar a torre. Alguns momentos depois, Shuizi saiu da torre com uma expressão atordoada no rosto, parecendo vazio, quase como se estivesse morto por dentro. Shuizi, o que aconteceu lá? Você estava tão perto. Seu mestre da seita rapidamente se aproximou dele. Eu não consigo. Nenhum ser humano pode passar do 100º andar. É impossível. Shuizi respondeu com uma voz de descrença. Os mestres da seita imediatamente franziram a testa e um deles perguntou: O que você quer dizer com isso? O que havia no 100º andar? Era um dragão de verdade. Eu tive que derrotar um dragão. Shuizi falou. E seu corpo tremeu ao recordar a aura intimidadora do grande. O quê? Um dragão? Não me diga que você teve que lutar contra esse dragão. Os mestres da seita ficaram chocados. Até mesmo Long e Jun e os anciões da seita de alto escalão ficaram surpresos com isso, já que não ouviram nada sobre um dragão de Yuan. Shuizi assentiu e disse. Era um dragão dourado e tinha o cultivo de um mestre dos espíritos. Depois de respirar fundo, ele continuou. No entanto, essa nem é a pior parte, já que houve outro desafio no 100º andar, que envolve derrotar 100.000 feras mágicas guerreiros espirituais com apenas 24 horas para descansar. 100.000 feras mágicas guerreiras espirituais? Como isso é possível? Os mestres da seita repetiram com uma voz chocada, suas expressões cheias de descrença. Mesmo que eles próprios desafiassem esta torre, eles não ousariam afirmar que podem derrotar 100.000 feras mágicas. Shuizi acenou com a cabeça novamente e disse. Além disso, o dragão afirmou que alguém conseguiu superar esse desafio derrotando todas as 100.000 feras mágicas. Esse é o desafio sobre o qual o discípulo Yuan nos contou. O Elder Xuan pensou consigo mesmo depois de ouvir as palavras de Shuizi. Naquele momento, os mestres da seita se viraram para olhar para Long e Jun, que estava sentado ali casualmente com um olhar presunçoso no rosto. O que você está olhando? Você ainda tem mais 2 discípulos. Apresse-se, o reino místico está chegando e preciso terminar de me preparar para isso. Long e Jun disse a eles. No entanto, os mestres da seita não enviaram outro discípulo para dentro da torre, e eles permaneceram ali parados enquanto olhavam para Long e Jun com carrancas profundas em seus rostos. Se o que Shuizi disse fosse verdade, que eles tinham que derrotar um dragão mestre dos espíritos ou lutar contra 100.000 bestas mágicas guerreiras espirituais, simplesmente não havia como os 2 discípulos restantes serem capazes de derrotar esta torre. Em outras palavras, eles estão destinados a perder a aposta. Mestre da seita Long, você nos enganou. Você sabia que era impossível vencer esta torre, então fez a aposta com o sabre matador de dragões como isca. Um dos mestres da seita de repente apontou para Long e Jun e o culpou por enganá-los. No entanto, Long e Jun permaneceu calmo e disse. Não brinca, seu idiota. Por que mais eu me atreveria a apostar o sabre matador de dragões? Com isso dito, você está errado sobre uma coisa, que a torre é impossível de derrotar. Se for realmente impossível, como meu discípulo o derrotou? Mentira, aposto que seu discípulo teve um desafio totalmente diferente e a torre está apenas brincando conosco porque não somos discípulos desta seita. Ou você manipulou a torre para nos dar um desafio impossível. Os mestres da seita disseram. Long e Jun balançou a cabeça e disse. Como se eu tivesse o poder de manipular a torre. Na história da seita, ninguém, e quero dizer, nenhuma única pessoa antes de aquele discípulo conseguiu limpar todos os 100 andares. E até o fundador foi derrotado no 100º andar. Os rostos dos mestres da seita caíram depois de ouvir tais palavras. Nem mesmo o seu ancestral, que era conhecido como o gênio número 1 durante sua época, conseguiu vencer o 100º andar. Então que tipo de monstro é necessário para derrotar a torre? Quem é esse discípulo que o templo da essência do dragão está tentando tanto esconder? Eu sei o que você está pensando, mas não direi nada. Se você quiser conhecer esse discípulo, você o verá no reino místico. Long e Jun riu alto. Che. Os mestres da seita riram friamente. De qualquer forma, você vai continuar ou não. Caso contrário, você pode perder a aposta e seus tesouros também. Long e Jun estendeu a mão de maneira preguiçosa. Os mestres da seita cerraram os dentes de frustração. Mesmo sabendo que era impossível para os discípulos restantes derrotar a torre, eles não poderiam simplesmente entregar seus tesouros a Long e Jun sem sequer tentar. Pois isso simplesmente tornaria as coisas ainda mais embaraçosas para eles. Vou desafiar a torre. Um dos 2 discípulos restantes de repente deu um passo à frente e disse.
Provavelmente não serei capaz de derrotar o dragão ou 100.000 feras mágicas. Mas com certeza tentarei. O mestre da seita do discípulo assentiu e disse: Bem dito. Ainda não perdemos. Assim, o próximo discípulo entrou na torre e começou a escalá-la. Vá em frente, continue lutando. Os resultados permanecerão os mesmos, de qualquer maneira. Long e Jun riu interiormente de seus esforços inúteis.